Café com Milhas no ar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje, 20 de abril de 2020, estamos começando mais um Café com Milhas. E quem está chegando aqui pela primeira vez e nunca ouviu falar, o Café com Milhas é um programa diário que eu gravo aqui no Instagram, às 8h08 de Brasília, com reprise depois no YouTube. E quem está lá no Telegram, eu coloco o link lá diariamente. E no Café com Milhas a gente fala sobre as principais notícias do mundo das milhas, promoções, dicas e também sobre oportunidades que sempre aparecem. E agora nós estamos pegando essa semana da quarentena, esse período aí da pandemia, para falar de outros assuntos para preparar a nossa mente. E na semana que vem nós vamos fazer a Jornada das Milhas. A Jornada das Milhas é um evento online, totalmente gratuito, em que você aprenderá um pouco mais como é que funciona esse mercado das milhas e principalmente como acumular 60 mil milhas aéreas em menos de 3 meses, totalmente, pode-se dizer, gratuito, por causa do retorno que você tem. E aí nós vamos falar hoje sobre inteligência financeira em momentos de pressão. Porque o que nós estamos vivendo agora é muita pressão. E muitas pessoas não estão dando conta de passar por essa fase. Tá? Aquela fase turbulenta, né? Aquela fase difícil que às vezes as pessoas não estão conseguindo. E aqui no mercado das milhas acontece a mesma coisa. Ontem eu fiz um anúncio divulgando a Jornada das Milhas. Aí o cara escreveu assim para mim, falou: Marcelo, mas vou vender milha para quem? Vou vender milha para quem? Então eu vou responder isso daí. E quem tá chegando aí, se tiver bem, dá um joinha aí para que eu saiba que vocês estão me vendo bem e me ouvindo bem. E aí eu já respondo isso enquanto que o nosso convidado chega. A galera já tá aí, deixa eu já dando um oi, né, para vocês aí, ó. Viviane, Wesley, Anjo Rick grande, Thiago, tá ouvindo bem, Everton, Samuel, opa, galera, gente boa aí, sempre participando. Ótimo, a galera falou que tá vendo bem. Então deixa eu tomar o meu cafezinho aqui, né? Já vamos pegar o café do dia. Ó, a nossa mente, ela é muito focada no agora, não é? A gente só foca no que a gente está vivendo. Sendo que o nosso agora, ele é resultado do nosso passado. Então, tudo que nós estamos vivendo agora, muitas vezes é o que nós plantamos lá atrás. Então, agora na pandemia, quem é que está mais passando dificuldade? Claro que é um negócio muito complexo, né? Não vou entrar em todos os detalhes, depende muito do nível da pessoa, tá? Um monte de coisinha. Mas é o seguinte, quem se preparou em termos financeiros, de pelo menos ter uma reserva, tem uma certa facilidade para passar por esse momento. A pessoa não vai sofrer tanto agora. Por quê? Porque ela já está um pouco mais preparada. Quem não está preparado, não tem reserva nenhuma, está passando sérios problemas agora. Então, se nós nos preparamos, a gente colhe melhores frutos. E na área das milhas, que eu acabei de falar a pergunta que eu recebi. Marcelo, para quem que eu vou vender milha? O que essa pessoa está pensando? Ela está pensando só no agora, só no momento atual. E no momento agora, muitas vezes, não é o momento de vender. É o momento de fazer o quê? Agora na área de milhas aéreas, é o momento da gente fazer o quê? Milhas, pontos. Me conta aí, o que vocês acham? Agora que eu tô vendo que a minha xicrinha tá suja. Nesse momento agora, é o momento de acumular. Olha lá, o grande Thiago falou. Acumular é o momento de plantar. E é o momento de plantar para colher lá na frente. E quem está olhando agora só esse momento, está pensando só nessa fase agora, está com uma visão muito restrita. Está naquela visão ali, ó, de funil. A pessoa não está enxergando do lado. Porque quem acumular agora, quando o mercado voltar, ele tem milha para vender. E pensa aqui comigo, ó. Quantas pessoas deixaram de viajar por causa da pandemia? Eu contei que eu tava... Quando a pandemia explodiu, eu tinha uma viagem para fazer. Eu acho que era na terça-feira, um negócio assim.
E quando eu ia viajar, estourou a pandemia. O que eu fiz? Deixei de viajar. E se eu deixei de viajar, quando liberar novamente, o que eu vou fazer? Na hora. Olha lá, o Carlos Evani chegou aí, ó. Evani, apareceu uma caixinha para você de participar ao vivo. Pode apertar nela, tá? E aí eu já te chamo. Então o que aconteceu? No meu caso, eu deixei de viajar. Voltando, eu vou viajar. Só eu? Não. Muita gente vai fazer isso. Então, provavelmente, a hora que o sistema aéreo voltar, né, a malha aérea voltar, vai ter uma explosão de pessoas querendo viajar. E quem estiver preparado com milhas para vender, vai aproveitar esse momento. Então, agora é o momento de acumular, é o momento de plantar. Corre lá em jornadadasmilhas.com.br e já faz sua inscrição. E vamos aproveitar o Carlos Evani aí. O Carlos Evani tem uma história fantástica. Eu nem vou falar nada, eu vou deixar ele se apresentar. Então, deixa eu chamá-lo aqui. Vamos ver como é que vai estar a nossa internet aqui. Grande Evani. Carlinhos chegando, Carlinhos de Cuiabá também. E aí, Evani? Marcelo, bom dia, como é que você tá, meu irmão? Tudo certo? Tudo bem, e você? Opa, graças a Deus, tudo certo. Que bacana. Que bom que deu certo a gente marcar um dia. Ô, Evani, às vezes tem algumas pessoas. Ah, peraí, a internet. Vamos ver se a internet vai estar boa aqui. Nós dois estamos em Cuiabá, aí pode ser que não esteja tão boa a transmissão aqui. Vamos ver. Voltou aí, Evani? Sim, agora eu tô conseguindo. Às vezes trava um pouco, mas agora eu tô conseguindo te ouvir. Bacana, beleza. Ô, Evani, às vezes tem algumas pessoas que não te conhecem aqui. Se apresenta aí, onde você mora, o que você faz. Então, vamos lá. Eu sou o Carlos Evani, eu sou policial militar, né? Tenho 21 anos de profissão e nesses 21 anos eu me defino como sendo um profissional que passou a maior parte da carreira trabalhando em unidades de alta complexidade. Trabalhei no Gefron, trabalhei na Rotam, trabalhei no BOP, e sempre lidando com crises e situações de alta complexidade. E tudo isso acabou me conduzindo para um caminho onde eu acabei tendo que me tornar uma pessoa mais resiliente, uma pessoa que pudesse entender sobre comportamento, até para conseguir lidar um pouco com os desafios que eu tinha pela frente. Eu estive no BOP até uns 3 meses atrás, onde por 5 anos eu atuei como negociador. E aí eu lidava muito com pessoas em situações extremas, ou tentando tirar a vida de outras pessoas, ou tentando tirar da própria vida. E aí, em situações assim, a gente precisa ser assertivo. E como lidar com alguém que deixou de querer viver? Como proteger alguém de si mesmo? Então, essas eram algumas das dúvidas que eu tive, e aí eu fui buscar entender melhor sobre inteligência emocional, e talvez o maior beneficiário tenha sido eu mesmo. Que legal. Então você trabalhou bom tempo como negociador do BOP, né? É aquela pessoa que só depois que você chegava que a coisa começava, né? Eu costumo dizer que o negociador é o diplomata do caos, né? É a pessoa que, em meio a um ambiente de crise, tem a difícil missão de mudar comportamento, sabendo que comportamento é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Você pode dar conselhos ao seu filho, a alguém, a sua esposa, mas isso só vai realmente funcionar se a pessoa quiser fazer. A diferença é que em um ambiente de crise a gente não tem o tempo todo para fazer isso. Você tem um tempo limite, vale a vida, e você precisa, junto com outros profissionais, buscar as melhores soluções e resolver a crise. Que legal, interessante. Carlos, nesse período todo que você ficou aí, qual que foi um fato assim que mais te marcou? Uma negociação, alguma coisa que foi marcante para você? Então, nós tivemos várias situações que nos marcam. Uma em especial foi de um senhor de idade, que nós fomos em uma escola próximo a um quartel aqui, e ele, na escola em que os 2 filhos estudavam, né?
e ele ameaçava tirar da própria vida. E depois de horas ali conversando com ele, nós nos reunimos e conseguimos ajudá-lo, né? Conseguimos encontrar uma solução que fosse aceitável para aquela situação. Uma situação muito complexa, ele vivia em depressão, sofria muito, chorava muito, e inclusive foi a minha primeira negociação. E num dado momento ele até virou para mim e disse: ô, policial, você é um cara de Deus, um cara muito bacana, eu sei que você quer me ajudar, desculpa, eu que não quero mais viver. E aí na hora eu pensei, caramba, minha primeira negociação eu vou perder essa pessoa. Mas é inteligência emocional também, né, da nossa parte. A gente precisa entender que a pessoa pode desistir da vida dela, mas nós não podemos desistir do nosso trabalho. E aí a gente implementou o que deveria ser feito. Na hora eu conversei com ele, falei: olha, mas eu não vim aqui para te impedir de fazer nada. Eu garanto que tem um monte de coisa que você gosta de fazer. O que você gosta de fazer? Ele falou: gosto de ir para a igreja. Aí a gente começou a conversar e aí a gente conseguiu resolver. E aí a gente até conversou sobre a história dele, que era uma história muito difícil. E aí o pessoal até falou: poxa, mas um cara com histórico desse, essa é uma guerra inglória. Amanhã ele vai acabar conseguindo o que ele quer. E aí eu até disse: olha, não importa se ele vai conseguir dar êxito naquilo que ele quer. O que importa é o que nós estamos fazendo hoje. E isso a gente passa por missão de vida. Não importa o que vai acontecer amanhã. O que importa é o que a gente vai fazer hoje. O nosso trabalho é colocar uma vírgula, uma reticências, onde o cara tenta colocar um ponto final. Ainda que isso não dê certo, mas o nosso conforto é fazer o nosso trabalho. E aí, 3 meses depois, eu fui na Galeria GG da 13 de junho e encontrei ele lá. Encontrei ele e aí tirei uma foto e aí levei para o batalhão, mostrei para o pessoal. Olha só o resultado do nosso trabalho. Então, essa foi uma situação bastante marcante para mim. Que legal. Ó, se vocês que estão assistindo aí, o Carlos é muito bom, ele fala umas coisas marcantes. Então, anota aí pra gente. Ele colocou agora aqui, ó, a nossa missão às vezes é colocar uma vírgula em vez de um ponto final. Isso é muito interessante, eu gostei dessa frase aqui. E, Evane, de quando você começou, provavelmente você não tinha toda a inteligência emocional da que você tinha até no final, né? Até os últimos dias que você estava trabalhando ou desenvolvendo a missão. O que você fez que te ajudou a desenvolver sua inteligência emocional? Então, primeiro, estudar muito. Uma das coisas que eu vejo que hoje é um fator essencial é a gente buscar o desenvolvimento. O desenvolvimento é um fator crucial na vida de todo mundo. As pessoas reclamavam que não tinham tempo, né, que a situação estava difícil, atribulada, e hoje todo mundo tem tempo. E às vezes o tempo que você tem, você utiliza na maratona Netflix, vendo novela, Big Brother Brasil, que está batendo recorde de votação. E às vezes você não utiliza o tempo necessário para lapidar as suas competências e as suas habilidades. Então, no que é que você pode melhorar? Não existe inação. Eu estou aqui sem fazer nada. Todos nós estamos fazendo alguma coisa. A pergunta é, essa alguma coisa que você está fazendo está te levando para onde? Quais são os resultados disso que você está tendo? Então, sempre tive um olhar muito atento para isso. Observar esse meu ano, o quanto eu melhorei em relação ao ano passado e o outro ano, porque se a gente não parar para observar situações assim, quando você analisa, você viveu os últimos 5 anos repetidos 5 vezes. Sempre com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades e não implementou nenhuma estratégia. Então, um ponto crucial para mim é o aprendizado. É a lógica de você buscar melhorar 1%, não em relação às outras pessoas, mas em relação a você mesmo. E nós nos realizamos através do nosso ofício. Eu sou apaixonado pelo que faço e quero sempre poder fazer melhor. Logo, que livro eu poderia ler para me dar uma vantagem competitiva em relação às outras pessoas? Não para ser melhor que os outros, mas para realizar um trabalho de excelência. Então, eu sempre parto desses princípios. O Jim Rohn, ele tem uma frase que diz que nós somos a média das 5 pessoas com as quais mais convivemos. E se você tirar uma pedra de gelo, um cubo de gelo do congelador e colocar na pia,
ele vai derreter, porque ele vai buscar o calor da pia. Se você tirar uma pedra de uma brasa que está na churrasqueira e colocar fora, ela vai apagar, porque ela vai encontrar o calor do ambiente. Logo, as pessoas com as quais você se relaciona, os programas que você assiste, os livros que você lê, eles vão te tornar uma pessoa melhor ou, entre aspas, uma pessoa, não vou dizer pior, que esse é um sentido de uma palavra muito forte, mas alguém que poderia estar evoluindo na direção daquilo que você quer. Boa, boa. Nunca tinha pensado desse jeito. É interessante mesmo. E nesse período aí, dessa inteligência emocional, qual foi algum livro que você leu que você gostou muito? Que você indica, que ajuda a desenvolver? Então, eu tenho uma biblioteca na minha casa, né? Eu estava vendo a PNAD do IBGE, Pesquisa Nacional de Amostra dos Domicílios, de 2018 para 2019, que trazia o seguinte dado de que 1% das pessoas recebem mais que 27 mil e 50% delas, a renda é de R$ 750. E nesses dados, eles diziam o seguinte, que 70% das pessoas mais ricas veem 1 hora ou menos de televisão. 70% das pessoas mais ricas veem 1 hora ou menos de televisão. Ou seja, as pessoas procuram gastar o seu tempo ou investir o seu tempo em algo que é efetivo. Eu amo ler, sempre gostei de ler. Eu entendo que quando você lê, você está tendo a possibilidade de extrair o melhor que uma pessoa colocou dentro das páginas de um livro. E tem até uma frase que é muito interessante, que diz que os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Isso eu gosto muito de ler. Quando a gente fala de inteligência emocional, vários livros vão trazer vários ensinamentos. O principal deles é a Inteligência Emocional de Daniel Goleman, que é uma Bíblia onde ele diz que existe a gente até então. Bom dia, bom dia. A gente até então, valeu. A gente até então tinha o foco no QI, que é o coeficiente de inteligência. Ele falou, não, mas espera aí, existe a inteligência emocional. Aí a gente entra na seguinte lógica. Por que algumas pessoas têm todas as possibilidades e condições, mas realizam pouco? E outras pessoas, em condições desfavoráveis, conseguem realizar muito. Por quê? É porque essa pessoa ela tem uma inteligência emocional, ela consegue utilizar no limite máximo os seus potenciais e as suas possibilidades, treinar as suas habilidades. E isso para nós é importante. O sucesso, ele deixa pistas e ele é treinável. Logo, eu não diria nem a dica de um livro, como a do Daniel Goleman, mas eu diria a dica que o Napoleão Hill, ele deu. E Napoleão Hill foi o Andrew Carnegie, né? Ele deu a Napoleão Hill a missão de pesquisar as pessoas que tinham sucesso na vida. Porque ele entendeu que o sucesso ele poderia ser duplicado. E o Napoleão Hill, nessa missão de mais de 20 anos, entrevistou mais de 16 mil pessoas. E pessoas famosas e importantes. E aí o que ele observou é que o que todas essas pessoas tinham em comum era uma mente mestra. Ele chamou de a mente mestra. Logo, o maior ganho, o que de mais fundamental você pode buscar desenvolver na sua vida é a sua mente mestra. Eu costumo dizer, não adianta trabalhar duro na empresa. Se você trabalhar duro na empresa, você vai ser um cara quebrado. Trabalhe duro em você mesmo. Se você trabalhar duro em você mesmo, aí os resultados com certeza irão aparecer. Que legal, legal. E, Carlos, quando você estava trabalhando nas negociações, se você for pensar do perfil das pessoas, né, que você estava atuando, você via alguma similaridade? Tinha uma mente parecida entre elas, geralmente? Ou quais eram as características marcantes? Das pessoas que estavam na condição de tentar suicídio ou alguma coisa nesse sentido, né? Sequestro, alguma coisa que você ia lá atuar. Então, eu vou falar mais da questão do suicídio, que é a situação extrema na vida de alguém. Uhum. O que a gente observa muito hoje
é que eu trabalhei no CVV e um dos caras que são guia, que norteiam o trabalho do CVV, é o Carl Rogers. O Carl Rogers é um humanista e ele diferencia duas coisas. Fato, ele fala que existe o fato e existe a interpretação. Fato é aquilo que é exterior. Por exemplo, quarentena. Isso é fato. Nem eu, nem você, nem ninguém que está nos ouvindo pode mudar a quarentena. Isso é fato. Ela vai persistir até quando alguém entender que isso será necessário. Agora, interpretação. Como é que eu interpreto a quarentena? Tem gente que está usando a quarentena para ganhar dinheiro. Tem gente que está usando a quarentena para se lapidar. E tem gente que está surtando na quarentena. Ou seja, fato e interpretação. Eu não sou dono do fato, eu sou dono apenas da minha interpretação. Jean-Paul Sartre, muito sabiamente, ele dizia que o que importa não é o que acontece com você, o que fazem com você. O que importa é o que você faz com aquilo que te fizeram. E isso, mais uma vez, volta na questão da interpretação. Perder o trabalho é fato, você perdeu. Agora, como é que você interpreta isso? Como é que você digere isso? Terminar um relacionamento, isso é fato. Agora, como é que você percebe? Como é que você interpreta isso? Logo, esse tema central da nossa conversa é a inteligência emocional. Como é que nós fazemos uma boa gestão das nossas emoções? Se você for inteligente emocionalmente, os problemas lá fora vão te afetar menos. Você vai conseguir lidar com eles com muito mais sabedoria, de uma forma muito melhor do que as pessoas que têm baixa inteligência emocional. Aí a lógica é a seguinte: você consegue lidar bem com as suas emoções, ou as suas emoções passam por cima de você como um rolo compressor. E as pessoas que chegam no limite de um ato desse, é que elas não estão mais conseguindo lidar com um problema que às vezes começou como um pequeno problema, e esse problema foi se agigantando, avolumando. Aí entra o conceito do SAR, Sistema de Ativação Reticular. Se você tiver uma meta de comprar um Corolla branco, quando você sair na rua, você vai começar a ver Corolla branco. Caramba, só porque eu falei que queria comprar, agora todo mundo está comprando um Corolla branco. Uma mulher grávida começa a ver outras grávidas quando ela fica grávida. Só que as grávidas sempre estiveram no ambiente. Só que aquilo não fazia parte do seu radar. Os Corollas brancos sempre estiveram nas ruas. Só que não fazia parte do seu radar. Agora isso passou a fazer parte, isso vai se agigantando. Da mesma forma é um problema. Às vezes a gente fica pensando tanto no problema que vai dormir com ele. Uma situação que é muito corriqueira hoje, as pessoas atravessam o dia fazendo 99 ações positivas e vão para a cama com uma ação errada, com uma coisa que deu errado. Então elas ficam na cama remoendo aquilo que deu errado e esquecem as 99 coisas positivas que elas fizeram. É verdade. E isso vai prejudicando, né? Vai gerando um certo desânimo, uma descrença na vida da pessoa, né? Sim, porque nós vamos ser sempre congruentes com aquilo que a gente está sentindo, aquilo que a gente está vivenciando. E uma coisa curiosa, você vai ver até isso no livro T. Harvey, né? Os Segredos da Mente Milionária. Tem uma parte que ele diz que pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram ações, ações geram resultados. Pensamentos geram sentimentos, sentimentos geram emoções, emoções geram ações e ações geram resultados. Se eu estou diante de uma vaga de emprego e eu penso que eu não sou capaz, que aquilo não é para mim, a minha emoção vai ser uma emoção ruim. Eu vou experimentar um estado de fraqueza. Logo, a minha entrevista vai ser péssima. E o resultado, eu não vou conseguir a vaga. Se eu estou diante da possibilidade de ser promovido, e eu entendo que, nossa, as pessoas não vão me respeitar. Cara, são os meus amigos. Ixi, é muito difícil ser chefe. Isso vai gerar uma emoção ruim em mim. Essa emoção vai
me dar força ou fraqueza, a minha ação vai ser impotente e eu vou ter um resultado ruim. Então, esse é o poder da inteligência emocional. Logo, de onde vêm os pensamentos? Se tudo gera no pensamento. E a lógica é, se eu quero mudar um resultado, eu preciso mudar o pensamento, o comportamento. De onde vêm os pensamentos? Os pensamentos vêm da nossa programação mental. Porque se você tem uma programação mental positiva, se alimenta de coisas positivas, os problemas lá fora vão te afetar menos. Só que o problema, o senão, o fato é que desde quando nós nascemos, nós somos expostos a coisas negativas. A criança vai correr e o pai diz, ó, não corre que é perigoso. A criança vai subir na cadeira, a mãe fala, desce, senão você vai cair. Até nas brincadeiras, como criança feliz, quebrou o nariz, foi para o hospital, tomou sorrisal. Se eu estava feliz, por que eu tinha que quebrar o nariz? É nana, neném, que a Cuca vai pegar. Papai foi para a roça, a mamãe foi ajudar. E você está sozinho com a Cuca. Eu não sei lidar com medo. Boi, 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 boi da cara preta. Pega essa criança que tem medo de careta. E eu não aprendo a lidar com esses sentimentos. Aí eu vou ouvir música sertaneja, me fale uma música sertaneja onde o casal está bem. É sempre enfrentando dificuldades, problemas, sofrência. Aí você liga a TV de manhã, é só morte, destruição, crise, recessão. Você chega próximo das pessoas, elas falam o quê? De dificuldade. Logo, aquilo que você vai trazendo para dentro de você, que vai ser o repertório onde você vai fazer a interpretação do que você vê fora, você acaba não tendo esse repertório positivo. Por isso que a leitura de um livro, você estar próximo a pessoas que podem introjetar em você crenças poderosas, isso vai te ajudar. Tem uma passagem no livro Poder Sem Limites, onde o Tony Robbins diz que o que de mais pernicioso, mais crítico, o ambiente pobre pode gerar numa pessoa, não são as dificuldades financeiras. Que eu cresci num bairro pobre. Minha mãe raspava chifre de boi para fazer chá, fazia chá com açúcar queimado, ela se virava. Então, quanto a isso, a gente não sofre. Mas o que de mais triste um ambiente pobre pode gerar na cabeça de alguém é a crença de que ela vai ser sempre aquilo ali. De que ela nunca vai conseguir ascender. Por isso é tão difícil as pessoas que estão embaixo conseguir ascender para uma nova posição. Porque quando elas não têm um repertório positivo, para quando nos momentos cruciais, onde a mente dela entrar em choque, ela vê aquilo com possibilidade de ganho. Nossa, interessante. E já que você falou disso daí, da questão da sua mãe, o que te ajudou na sua infância? A sua família tinha uma mente boa, plantava? O que foi que te ajudou? Não, meu pai é sem terra, ele foi para um acampamento sem terra, sempre foi iletrado, braçal. E minha mãe é costureira, doméstica, então eles não tiveram condições de me dar uma mentalidade que fosse possível superar essas dificuldades. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu vi meu pai perdendo emprego. E aí ali eu entendi que ter emprego não era uma coisa legal. Naquele momento para mim, falei, caramba, olha o quanto meu pai está sofrendo. Tanto que ele falou, quem vai dar emprego a uma pessoa velha? Eu vou para um acampamento sem terra e buscar ser dono da minha terra. Então, talvez por isso eu tenha me tornado funcionário público. Porque naquele momento aquilo gerou uma emoção muito forte em mim. E à medida do tempo em que eu fui vivenciando certas coisas, eu fui percebendo que o segredo das coisas está não nas coisas, mas naquilo que a gente tem com a gente mesmo. E aí você lê um livro, o primeiro livro que eu li foi Pai Rico, Pai Pobre, e desde cedo eu entendi essa importância. Os estoicos do estoicismo, que foi uma corrente na Grécia, eles diziam, no estoicismo que foi fundado por Zenão de Cítio, Epicteto, Marco Aurélio, eles diziam que a grande lógica da vida era você identificar o que você controla e aquilo que você não controla, e agir massivamente naquilo que você controla. Naquilo que você controla.
Olha o ensinamento dos estoicos. Existem um universo de coisas, de rédeas que não estão nas suas mãos, mas existem coisas que você controla. Quer sofrer? Foque naquilo que você não controla. Quer ter uma vida melhor? Foque naquilo que você controla. E eu entendia que, naquele momento, a melhor solução para mim era focar nos estudos. Então, eu sempre vi o estudo como condição sine qua non para uma vida melhor. E aí, por isso, eu dediquei naquilo. E tanto da minha família, eu hoje sou visto como uma pessoa que conseguiu alcançar os resultados que sempre buscou. Que legal, que história bacana, rapaz. E deixa eu... E Marcelo, deixa eu só complementar, Marcelo. E você me perguntou se os meus pais, eles conseguiram me dar essa mentalidade. E eu disse que eles não tinham, então não tem como dar. Agora, eu procuro fazer isso com meu filho. Semana passada, meu filho chegou para mim e falou, papai, o amiguinho não deixou eu jogar bola com ele. E eu falei, e o que você sentiu? Aí ele, hã? Eu falei, o que você sentiu? Foi bom? Foi ruim? Porque quando a gente pergunta de emoções, as pessoas falam, eu sei, emoções é tudo aquilo que a gente sente, mas quando elas têm que descrever, é difícil. A gente não consegue nomear aquilo que a gente sente. E aí, nem ele sabia dizer o que ele estava sentindo. E aí eu comecei a explicar a ele. Falei, olha, isso é assim, isso é assado, tem coisas que são ruins, mas tem coisas que são necessárias. Viu como isso aconteceu e depois mudou? Viu como você estava triste e agora você já está alegre? Viu como é legal? Viu como é possível você mudar uma situação? Então, isso para nós é importante. Ou seja, se você não teve algo, você tem a possibilidade de mudar a sua história e conceder esse algo a alguém que você ama tanto. Um dia me disseram assim, Evani, cara, que interessante. Eu admiro o trabalho da polícia porque vocês se arriscam, né? Trocam tiros e tal. E eu disse para ele, falei, olha, para mim, exemplo de coragem não é você pegar numa arma e enfrentar bandido. Porque isso aí é adrenalina. Quem faz isso gosta. O exemplo de coragem é você ver os seus pais na fila do SUS, você vê que você está caminhando para a fila do SUS e num dado momento olhar e falar assim, não é isso que eu quero para os meus filhos. Eu vou mudar a história da minha geração. Aí tem que ter coragem. Para você viver num lar de dificuldade, numa família onde você não teve aquilo que era o básico para as pessoas viverem, e aí você num dado momento olhar e falar assim, não, eu não quero isso para a minha vida toda. Eu vou mudar, a partir de mim a história da minha família vai mudar. Aí sim, Marcelo, aí eu admiro, esse cara tem coragem para fazer isso. É verdade. É verdade, muito bom. E, Evani, eu vou falar como um leigo, que é coisa que você me corrige. Então, vamos imaginar que você chegou para fazer uma negociação. O cara que está ali, digamos, o suicídio que você falou, vamos imaginar que ele está sem inteligência emocional naquele momento, né? Ele está sempre desesperado e tal. E você chega, em tese, mais preparado. Então, você vai ter que conduzir esse cara para ele sair ali. Quais são os passos que você vai adequando para você ajudar essa pessoa a sair? Por onde que você vai falando? O que você vai trabalhando com ele? Então, um profissional que trabalha nessa área, na verdade, é uma equipe de negociação. A tarefa com suicídio é das mais difíceis. Porque quando você lida com um assaltante, ele é surpreendido pela polícia, o que ele quer é a possibilidade de sair dali em segurança. Logo, existe uma moeda de troca, existe um poder de barganha. Agora, o que oferecer? O que trocar com alguém que não vê sentido em mais nada? Que argumentos utilizar para defender alguém dele mesmo? Então, é muito complexo. E por isso, eu digo que a maior habilidade que qualquer negociador pode ter, e nós somos negociadores, todos nós, eu costumo dizer que todo mundo que é casado é um negociador nato, porque o casamento é uma crise permanente a ser negociada 24 horas por dia. Então, todos nós somos negociadores natos. Então, a maior habilidade que nós podemos ter é a habilidade da empatia. Empatia. Olhar para o outro e procurar se colocar no lugar dele. Outro dia eu estava vendo um documentário onde alguém falou assim, nesse momento, o que você diria para essa pessoa? Ele falou, eu não ia dizer nada.
eu ia ouvir o que ela teria para me dizer. Olha a sacada do cara. E eu olhei e falei, caramba, que resposta. O que você diria? Eu não ia dizer nada. Porque a gente está tão preocupado em falar, em demonstrar, em apresentar soluções, quando na verdade a gente nem para ouvir qual é a dor do outro. Qual é o problema do outro. E ouvir, não só ouvir as palavras, mas ouvir também os sentimentos. Então essa é uma habilidade que hoje falta muito, a habilidade da empatia, que não é fácil também se colocar no lugar do outro. Lançar um olhar para as outras pessoas, no sentido de realmente ver a pessoa. A Bíblia tem um conceito chamado de suportai-vos uns aos outros, né? E suportai-vos uns aos outros não no sentido de suportar o cara que é chato, mas justamente no sentido de servir de suporte, de servir de ajuda. E você só consegue atender quando você compreender. E você só vai compreender quando você ouvir ativamente essa pessoa, atentamente, escuta ativa. Se você ouvir, aí você começa a entender onde é que o calo aperta naquela pessoa. O CVV, a gente trabalha, eu também já fui de CVV, trabalha muito essa questão da escuta ativa, né? Que é diferente da gente ficar ouvindo a pessoa e já pensando a resposta, né? Às vezes o cara tá falando e eu já tô pensando que vou responder. E a empatia, a escuta ativa é diferente, né? Não, exatamente. Uma coisa que... Existem várias definições de inteligência emocional. Eu gosto muito da do Jerônimo Telmo, que ele diz que ele define a inteligência emocional em 3 pontos. Primeiro, quanto tempo você demora para estourar? Quanto tempo você demora para estourar? Aí entra aquela lógica de contar até 10, né? Respirar e contar até 10. Quanto tempo você demora para estourar? Segundo, quando você estoura, quão profundo você vai? Quão profundo você vai? Tem gente que estoura, briga com todo mundo, tem gente que fica sem conversar com ninguém, tem gente que entra em depressão. Então, quão profundo você vai? E terceiro, depois que você estourou, depois que você rodou a baiana, foi lá no fundo, quanto tempo você demora para voltar? Tem gente que nunca mais conversa com a outra pessoa. E o curioso é que a gente pode associar essas duas informações. Existe um conceito que diz assim, um único problema pode afetar a pessoa de 3 formas: abrangência, permanência e personificação. Abrangência, você saiu para ir trabalhar numa segunda-feira cedo, segunda-feira de manhã. Aí você olhou na garagem e viu que o pneu do seu carro estava furado. Aí você fala, caramba, o pneu do carro está furado, caramba, vou atrasar, então você vai lá, me conserta e dá um jeito. E aí você vai para o trabalho. Aí chega no trabalho e você fala, cara, você não acredita o que aconteceu, cara, o pneu do carro estava furado e tal. Ou seja, a abrangência, o pneu do carro que estava na garagem, você já levou para o seu trabalho. Aí você vai para o happy hour da quarta-feira, o pneu do carro você leva para lá, porque você conta para todo mundo. Nossa, você não sabe o que aconteceu comigo na segunda. E no domingo à noite você continua falando desse mesmo pneu. Ei, essa semana na segunda o pneu furou, cara, vai me dar um trabalho. Ou seja, a abrangência da garagem foi para todas as áreas da sua vida. No seu trabalho isso te prejudicou. Com os amigos, você estressou os amigos, porque isso abrangeu várias áreas da sua vida. Permanência, o pneu foi na segunda-feira de manhã. Na quarta-feira você está sem conversar com as pessoas, você está bravo, você está estressado. E personificação. Tem gente que, enquanto ela não entender o que foi que ela fez para que o pneu furasse, já sei, é porque domingo eu fui lá no Pedra 90 dar carona para uma amiga minha. Se eu não tivesse ido lá, isso não tinha acontecido. Como se pneus não furassem. Como se empregos não fossem perdidos. Como se crises não acontecessem. Então a gente precisa aprender a lidar bem com isso. E inteligência emocional, um fato negativo aconteceu na sua vida, não compartilha isso com ninguém. Deixa isso lá, compartilha com quem foi essencial. E o fato positivo, você recebeu um elogio, você foi promovido, isso você não compartilha com ninguém. Ou seja, fatos positivos você mantém só onde eles aconteceram. E fatos negativos você fica espalhando para todos os lugares. E isso até pela TV. A TV, quando a gente liga, o tempo inteiro eles estão compartilhando fatos negativos. Então isso é uma onda de choque que vai acontecendo.
Oi, Evane, eu não sei se isso é uma característica do ser humano, se é do brasileiro, que a gente parece que sente vergonha de falar das coisas positivas, né? O cara às vezes ganha bem, mas ele não quer falar de jeito nenhum para humilhar o outro. O americano, ele fala disso de forma natural, né? Do quanto que ele ganha e tal. E o que você falou é claro, na televisão agora a gente não vê o número de pessoas curadas, a gente vê o número de mortos. Essa é uma característica, será que é nossa mesmo, do brasileiro? Essa síndrome de ter vergonha de falar das coisas boas? Então, isso vai lá na gênese da formação do país, né? Os Estados Unidos que você falou, quando os 56 pessoas saíram da Europa, porque lá era a lógica do sangue azul, né? Você precisava ter títulos para ascender, eles foram para os Estados Unidos, liderados por George Washington, né? Com a seguinte lógica: nós precisamos de um país alicerçado em duas coisas. Primeiro, liberdade e oportunidade. Oportunidade primeiro vem de mim. Eu crio, eu observo as oportunidades. E a minha habilidade de tirar os obstáculos no caminho. Tanto que o americano ele foca nisso, o sonho de ser milionário, né, o sonho americano. Então eles construíram um país em cima disso. Já o Brasil, quando a gente vem para o Brasil, eu gosto muito do Roberto da Mata, que é um antropólogo. Ele tem vários livros. Um deles é Carnavais, Malandros e Heróis. Ele fala que o que define o povo brasileiro, primeiro é a lógica do carnaval. Tudo pra gente é festa. E o carnaval é a maior de todas as festas, dura uma semana. E a festa militar é o 7 de setembro. Depois, malandro. Aí ele fala do Pedro Malas Artes. No Brasil existe a lógica do jeitinho brasileiro, do futebol, da malandragem, da ginga, do cara querer as coisas sem ter que colocar a mão na massa. E terceiro, heróis. O que ele observou foi que aqui as pessoas querem que as coisas sejam solucionadas, mas querem um herói para fazer aquilo. Então nós queremos um herói na política, aí é Lula ou Bolsonaro. Nós queremos um herói no futebol, amamos quando aparece um herói. Para quê? Para que a gente não precise fazer nada. Então, olha a lógica da formação. E olha como essas coisas são transmitidas ao longo do tempo. Rapaz, e verdade, isso é a base, né? Às vezes é a base que a gente não percebe, né? E a gente acaba sofrendo com isso, né? Porque a gente joga muito para a mão do outro e sendo que a gente tira o nosso protagonismo, né? Eu acho que isso é uma base da inteligência financeira, quando a gente assume. Não, inteligência emocional. Quando a gente assume a responsabilidade da vida. Não, exatamente. É o que eu falei do estoicismo. Quais são as rédeas que estão na sua mão? Outro dia, essa semana eu estava aqui em casa, semana passada eu falei com a minha esposa. Falei, cara, eu fiz uma pesquisa, eu pesquisei no Google como ganhar dinheiro de dentro de casa. Como aumentar a minha renda de dentro de casa. Aí eu cheguei no OLX, que é possível vender o que você tem, fizeram uma pesquisa onde nós temos de 2 a 4 mil reais parados em casa. E aí eu falei, caramba, será que é isso mesmo? Comecei a vasculhar as minhas coisas. Entre as várias coisas que eu encontrei foi um GPS, de quando eu operava lá no BOP. Coloquei no OLX, vendi por R$950 em 3 dias. E aí o cara depositou na minha conta. Eu falei com a minha esposa, olha aqui, ó. R$950, ó, de um GPS que a gente estava mais de ano parado aqui. Então, assim, eu poderia estar vendo TV na jornada, na maratona Netflix, mas o quanto você ativamente busca soluções para a sua vida? Será que nós não estamos nos colocando na condição de vítima das coisas, o vitimês? Que a gente adora culpar os outros, né? Ah, fui mandado embora. Os caras me mandaram, me sacanearam. Mas espera aí, se tem 10 colaboradores em uma empresa, eles precisam mandar 5 embora, eles não vão mandar os 5 melhores. Os 5 que são alta performance. Eles vão mandar quem? Os 5 piores. Você estava em qual time? Dos 5 piores ou dos 5 melhores? Tem um monte de gente fazendo home office. A lógica do home office é o cara chegar em casa e produzir pouco. Por quê? Porque ele não é acostumado com isso. O quanto você se especializou nesse pouco período de tempo para fazer uma entrega melhor do que a entrega que você fazia quando você estava lá na empresa. Porque a lógica do seu patrão é pensar, caramba, esse cara não vai estar trabalhando em casa, ele está só bebendo, comendo e dormindo.
Só que se você aproveitar esse tempo para lapidar as suas habilidades, suas competências, e se tornar um profissional melhor, é óbvio que as oportunidades vão. Não é que nem vão aparecer na sua frente, você vai ver as oportunidades. Porque para quem não está preparado, ele não consegue nem ver as oportunidades. Na crise, muitos perdem, mas é um momento em que poucos ganham. Por quê? Porque os caras entendem essa lógica. Uhum. Eu vi o Geração de Valor, o Flávio Augusto, não sei se você acompanha ele, lá da WhatsApp, né? E ele fala no seguinte, que agora ele está aumentando o faturamento dele. Aí as escolas dele de inglês, ele já estava preparando para ir para o online. Então, uma série de coisas, ele disse que está crescendo o faturamento, né? Por causa disso, a mente dele já estava preparada para enfrentar esse tipo de coisa, né? Então, eu vi que você colocou no tema inteligência emocional sob pressão. Eu gosto desse tema pressão, porque eu entendo que nas condições normais, todos nós somos bons. Nas condições normais de temperatura e pressão, todos nós somos bons. Se você der uma chave para alguém e falar, quem sabe dirigir? É provável que todo mundo sabe dirigir. Não, eu dirijo. Agora, quando o carro der um problema, quem é que consegue resolver esse problema? Aí a gente vai ver quem é quem. Numa situação normal, de normalidade, todo mundo realiza o seu trabalho. Mas é no momento de pressão, no momento de dificuldade, de estresse, é que a vida, o mercado seleciona quem é quem. E logo nós temos que estar preparados. Talvez um dos maiores ensinamentos que o Bob me deu foi o de estar preparado para o pior. Se você estiver preparado para o pior, o que vier será lucro. O que vier será lucro. E o grande problema é que as pessoas, elas não querem se preparar. E às vezes isso é simples. Se você tem claro na sua mente onde você quer chegar, o que você deseja, qual casa você quer morar, isso é clareza, e clareza é poder. Você, quando for assistir um filme na Netflix, ontem eu assisti Sociedade dos Poetas Mortos, assisti mais uma vez. Mas é um filme que ele tem um aprendizado muito grande, que é o de ver as coisas não como elas estão sendo apresentadas. Então tem um fundo de aprendizagem. Então você vai ler coisas que estão voltadas para o seu aprendizado, você vai assistir coisas que estão voltadas para o seu aprendizado, e você vai se aproximar de pessoas que podem contribuir com a sua meta, com o seu objetivo. Agora, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Qualquer caminho serve. As pessoas muitas vezes não sabem nem o que querem, nem para onde ir. E o curioso é que se você for num médico se queixar de um problema, e um profissional como médico, né, os parabéns aos médicos aí, pelo pessoal da saúde, por tudo que estão fazendo por nós. Se você chegar num médico e relatar o seu problema, ele não vai te receitar nada. Ele vai te ouvir. Seu doutor, eu vou ficar bom? Ele vai te ouvir e vai falar o quê? Vai lá e faz esses exames. Ponto. Depois que você retornar de posse dos exames, ele vai olhar um, olhar outro. Aí sim, ele vai dizer o que é que você vai fazer. Em que dosagem, por quanto tempo, por quê? Primeiro ele precisa ter clareza. Clareza. Com o que é que eu estou lidando? E muitas vezes a gente não sabe nem com o que está lidando. Quando a gente fala de inteligência emocional, às vezes você não está bem, não sabe nem por que você não está bem. Não sabe nem lidar com isso. Por exemplo, existe fato, existe o problema. Trabalhar numa segunda-feira, isso é fato. Você não vai conseguir mudar isso nunca. Você vai sempre ter que trabalhar numa segunda-feira. E tem gente que odeia segunda-feira. Agora, problema. É fato, eu não consigo mudar. Problema, eu consigo resolver. Então, vamos resolver o problema. Se eu não consigo, quem pode me ajudar a resolver? Se não tem solução, qual aprendizado eu posso ter disso, né? E aí é gratidão, é ressignificação. Ô, Evânio, bateram no meu carro. Caramba, o lado ruim é que bateram no seu carro. Mas o lado bom? Caramba, você tem um carro. Lembra quando você não tinha nada? Hoje você tem um carro. Cara, no meu trabalho tá cheio de gente chata. Caramba, você tem um trabalho. Lembra quando você vivia pedindo por um trabalho? Agora você tem um trabalho. Não é mais fácil melhorar a partir daquilo que você tem?
1 mais 1 são 2. 0 mais 0 é 0. Então não é mais fácil você ter gratidão pelo que você tem. E a partir dali, você buscar melhorar massivamente, significativamente a sua vida. E um dado, hoje, se você for em uma livraria, tem livros que você não vai conseguir ler durante toda a sua vida. Se você abrir o YouTube, vai ter filmes, vídeos que você não vai conseguir, só os que estão sendo publicados hoje, você não vai conseguir ver durante toda a sua vida. Por isso que o conhecimento, ele precisa ser direcionado. Direcionado. Eu faço coisas que têm a ver com o meu propósito, que têm a ver com o meu talento. Aí vai uma dica do Don Clifton: descubra seus pontos fortes. Ele diz que se você passar a vida buscando melhorar os seus pontos fracos, você vai ser uma pessoa mediana. Agora, se você identificar onde está o seu talento e buscar lapidar aquilo que você já é bom, você vai se tornar imbatível. Imbatível. E onde está o meu talento? O que é que eu faço naturalmente já sou melhor que as outras pessoas. Então, se eu focar nisso, eu vou me tornar alguém imbatível. Alguém muito superior a outras pessoas. E se eu ficar só buscando lapidar aquilo que eu sou ruim, eu vou me tornar um cara mediano. E todo mundo que está na média, o que acontece? Corta. Porque ninguém se destaca. Aí a pergunta é: no que você é bom? E no livro traz até um teste no site para você identificar quais são os seus pontos fortes. Então, tudo isso aí. Descubra seus pontos fortes. Don Clifton. E o curioso é assim, são vários livros. Aí tem uma obra do Robert Kiyosaki, que ele diz o seguinte, no Pai Rico, Pai Pobre, ele diz o seguinte: todas as pessoas estão a uma habilidade de serem bem-sucedidas. Qual é a habilidade que te falta? Olha a interrogação. Todas as pessoas estão a uma habilidade de serem bem-sucedidas. Qual é a habilidade que te falta? Às vezes você é um cara muito bom tecnicamente. Você entende, você consegue criar soluções. Mas falta para você uma oportunidade. Às vezes você é um cara que tem um bom network. Conversa com todo mundo. Só que você não é um cara compromissado. Aí as pessoas não querem fazer negócio com você. Você é um cara divertido, alegre. Só que as pessoas não confiam em fazer negócio com você. Falta desenvolver a parte da confiança. Às vezes, você é uma pessoa que busca muitas oportunidades, mas busca tanto que não aproveita nenhuma. Então, quais habilidades faltam? Se nós aqui lidamos com comunicação, será que fazer um curso de oratória te ajudaria? Será que fazer um curso com uma fonoaudióloga te ajudaria? Te ajudaria a lapidar aquilo que você faz? Então, a grande sacada dos livros, e eu sempre procuro ler um livro, ver um filme sobre essa ótica. Caramba, qual é a ideia central dessa obra? No que isso pode me ajudar? Então, pelo menos essa é a minha didática de guerra. Que legal. Evane, enquanto você está falando, não dá para a gente ler, mas muita gente entrando aqui, mandando um monte de coração para você, te dando parabéns, falando de várias coisas positivas, viu? Então, o pessoal que te acompanha aqui, ótimo tema. A minha assim, que live que é essa? Muito bom. Cara, se deixar eu vou revelar um segredo. O Marcelo me chamou na sexta-feira, na quinta-feira. Falei: Marcelo, eu nunca fiz uma live, meu irmão. Não sei nem como é que entra nisso aí. Então, gente, isso é minha estreia. Primeira vez que eu faço isso. Desculpa pela inabilidade, pela falta de habilidade de ler os comentários, porque é a primeira vez que eu faço. E o curioso é assim, o iPhone não surgiu o iPhone 10, né? Ele surgiu o iPhone 1. Os objetos, eles surgem prontos e eles vão perdendo a sua capacidade de uso ao longo da vida. Nós surgimos não prontos. Somos bebês, precisamos de cuidado, carinho, afeto. E à medida que a vida vai avançando, nós vamos o quê? Evoluindo. Então, o que a gente precisa entender é que a gente está nessa vida, nós estamos nessa vida para nos desenvolvermos. Agora, a vida não é uma equação simples. A vida é uma equação complexa.
Uma equação simples é aquela onde você soma e subtrai. Simples. Uma equação complexa é aquela que possui x, y, z. Ou seja, quando você olha e fala, cara, isso não é algo fácil de resolver. E a vida é uma narrativa aberta. Tudo pode acontecer. E a grande sacada da vida é a gente buscar essa evolução. E eu só te dar um exemplo aqui. Às vezes a pessoa reclama da vida falando que a vida não tá boa. Muita gente me liga e fala, Vale, tá uma merda a minha vida. Tal qual uma mesa, às vezes o problema da mesa está em um pé. Se um pé estiver em falso, a mesa toda balança. Mas não precisa jogar a mesa toda fora. Às vezes, se você calçar aquele pé, a mesa toda para de balançar, resolveu o problema. Então, o problema não é a mesa, não é a sua vida. Às vezes é uma área da sua vida. Às vezes uma pessoa te sacaneou. Mas quantos outros amigos você tem? Às vezes no teu trabalho tem alguém que te enche o saco. Mas quantas outras oportunidades o teu trabalho te traz? Então é olhar a vida pelo lado positivo. Que legal, que legal. Evane, muito bom a nossa live aqui. Pena que é só 1 hora e aí o Instagram derruba, sabe? Deu horário, ele finaliza. Mas, ó, muito obrigado, Evane. Todo mundo gostou aqui. Eu vou pegar essa live, vou colocar no YouTube. Depois eu vou liberar o link aí pro pessoal para assistir de novo, para anotar, porque ajudou muito. Tá bom, meu amigo? Ó, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Desejo uma excelente semana a todos. Procurei servir bem para servir sempre. Contem comigo. Muitas das coisas que eu falei, tem muitos vídeos no meu Instagram, então se quiserem entrar lá, Carlos Evane, você vai conseguir acessar vários vídeos para digerir melhor algumas dessas ideias e outras que tem lá também. Beleza. E o pessoal que chegou aí agora, nós vamos ter a Jornada das Milhas semana que vem, jornadasmilhas.com.br, e aí você vai descobrir um pouco mais como ganhar milhas e aproveita a inteligência emocional aqui que o Carlos falou. Beleza, tá certo, então. Um abraço, grande abraço. Camarada. Valeu, até mais, gente. Boa semana. Você também.